Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com uma notícia da Gol. A Gol apresentou os resultados financeiros do segundo trimestre de 2025 com os seguintes destaques: receita líquida de 4,837 bilhões de reais, crescimento de 22,9% em relação ao mesmo período em 2024, diminuição da dívida. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização somou 382 milhões de reais, aumento de capacidade de 62,1% na área internacional, 13,3% no mercado doméstico e um prejuízo de 1,532 bilhão de reais. Nos últimos 5 dias, as ações caíram de R$ 5,3 para R$ 4,8. A Gol concluiu a recuperação judicial em junho de 2025 com 1,9 bilhão em financiamento. O grupo Abra controla agora 80% da Gol. E um dos riscos para a Gol seria a instabilidade financeira, se tiver uma instabilidade financeira no país, e uma competição muito forte no momento. As três empresas brasileiras lutando muito pela sua fatia do mercado. E a Gol anunciou uns meses atrás a possibilidade de expandir suas operações no aeroporto do Galeão. A Gol tem 53 Boeing MAX 8 e com uma encomenda de mais 79, então uma frota bem econômica. Também tem 22 encomendas do MAX 10, que ainda deve levar algum tempo para serem entregues. Está passando pelo processo de certificação nos Estados Unidos. Só para lembrar, os principais focos de operação da Gol no Brasil são Fortaleza, Brasília, Galeão, Rio de Janeiro, Congonhas, Salvador e Belo Horizonte. E na mesma linha também, anunciar que a Azul também anunciou seu resultado financeiro do segundo trimestre de 2025, com um lucro líquido de 1,29 bilhão de reais, sendo que no mesmo período do ano passado tinha apresentado um prejuízo de 3,5 bilhões de reais. Realmente uma volta por cima impressionante. A Azul alcançou uma receita operacional de 4,9 bilhões de reais nesse período. Segundo o Azul, o resultado é consequência da otimização do uso da frota e ajuste nas malhas, além do foco na qualidade do serviço. A Azul fez uma saída gradual de 50 rotas. Resultados também apresentou, né, que a Azul Viagens teve um crescimento de 45% nas reservas brutas, a Azul Cargo teve um crescimento de 14,3% em relação ao ano passado e o Azul Fidelidade aumentou as emissões em mais de 8% em relação a 2024. E falando ainda da Azul, né, em outra entrevista, o CEO da Azul disse que a empresa já tem dinheiro para sair da recuperação judicial, mas a empresa deve ir ao mercado para buscar recursos mais atrativos. O plano de reestruturação da Azul prevê um financiamento de 1,6 bilhão de dólares e captação de 950 milhões de dólares em novos aportes. Então é muito importante, às vezes a empresa ela tem um financiamento a um certos juros, se ela poder conseguir dinheiro com juros melhores e você paga a dívida que tem os juros maiores. Então essa é uma boa tática financeira das empresas. Então a Gol e a Azul aí com os resultados financeiros, uma com dívida e outra com se recuperando muito bem aí. Vamos ver o que acontece aí. Mas, como sempre, competição muito difícil aí no Brasil e até equilibrada de certa maneira, né? Uma notícia importante, né? O plenário do STF vai analisar as regras para indenização por danos morais em caso de cancelamento de voo. O presidente da corte reconheceu que esse é um recurso extraordinário e é preciso uniformizar a jurisprudência para dar rapidez aos processos. O recurso foi apresentado pela Azul Linhas Aéreas, que foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar 8 mil em danos morais a um passageiro após o cancelamento de um voo causado por fumaça e incêndios no Pantanal. A decisão que será analisada será se esse tipo de situação deve ser regido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é uma decisão que eles vão ter que tomar.
Dados do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico apontam uma ação judicial a cada 227 passageiros no Brasil, um número muito alto. E a Azul alegou que, pela Constituição, no artigo 178, determina que a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreos, que é a lei que fala do Código Brasileiro de Aeronáutica. O STF já afirmou entendimentos semelhantes em caso de transporte internacional. Houve um caso de um processo contra a Air Canada, onde ficou estipulado que as convenções internacionais valiam apenas para os casos patrimoniais, em caso quando tinha que pagar, perder uma mala, alguma coisa assim, não necessariamente em danos morais. Então, segundo o que eles avaliaram nessa situação, os danos morais não são cobertos por esses acordos internacionais. Eu estava olhando aqui as normas do FAA, né? E tecnicamente as normas do FAA que valem aqui nos Estados Unidos, elas são uma divisão da Lei de Defesa do Consumidor, só que desenhada especificamente para a viagem aérea. Eu vi o Código Brasileiro da Aeronáutica, que é a lei que rege a atividade aeronáutica no Brasil, englobando a legislação nacional e internacional. Ele foi criado pela Lei 7565 de 1986. Então, essa é uma grande decisão. O regimento dessas leis? Qual as duas normas que deve seguir? E eu estava pensando, né, pô, de repente você pode ter até uma combinação, né? Não precisa necessariamente ser um ou ser o outro, mas ter casos mais específicos. Então, isso vai ser muito importante, vai agilizar muitas dessas coisas, que uma vez que isso seja decidido, vai valer para o país todo. Então, qualquer juiz vai ter que seguir essa jurisprudência que foi determinada pelo STF. É um assunto polêmico, tem muita gente aí discutindo, muita gente inteligente. Queria saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que esses assuntos deveriam ser regidos pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor? Então, é um assunto interessante aí para se debater. A ANAC publicou a certificação de um novo operador aéreo no Brasil, a Placar Linhas Aéreas. Ela está autorizada a realizar operações não regulares de transporte de passageiros no Brasil e América do Sul. Os voos serão operados com aeronaves Embraer 190E2. A Placar Linhas Aéreas foi fundada em 2022 e é sediada em São Paulo. Ela recebeu seu primeiro avião e iniciou suas operações em 2023, com foco no transporte de times de futebol para disputar partidas no Brasil e em outros países da América do Sul. O primeiro voo da Placar ocorreu dia 4 de agosto de 2023, com um Embraer E190E2, transportando a delegação do Palmeiras de Sorocaba ao Galeão. A empresa foi fundada por José Roberto Lamáquia e sua esposa Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. A Leila anunciou que o avião estaria disponível para transportar o time do Palmeiras e gerou muitas críticas, falando: pô, que custo, vai custar muita coisa, muito dinheiro para o clube, né? E vai ser viável financeiramente ter um avião. E ela alegou que o avião é dela e o Palmeiras não pagaria para usá-lo. Mas esse é um caso interessante porque nos lembra do acidente da Lamia, né? Que foi uma, um time do Chapecoense contratou essa empresa e houve um acidente. E muita gente criticou na época por ter contratado essa empresa aérea em vez de usar uma das empresas brasileiras que também ofereciam charters, né? Só para ter uma ideia, esse transporte de passageiro, né, só no Campeonato Brasileiro de Futebol são 20 equipes e mais Copa Libertadores e até jogos dentro do estado de São Paulo, né? E eu estava olhando um artigo aqui, desde 2023 tem havido conversas com a CBF sobre a ajuda de custo aos clubes para transporte aéreo. A distância iria mudar de 700 quilômetros para 500 quilômetros. A partir de 500 quilômetros, a CBF já pagaria por transporte aéreo. Eu estava vendo aqui no futebol masculino, a CBF oferece até 30 passagens por equipe. Então, esse é um ramo muito interessante para as empresas aéreas. Inclusive, dia 3 de setembro, a United fará um voo charter para o Brasil, entre Kansas City e São Paulo, com um Boeing 777-300ER, levando o time de futebol americano Kansas City Chiefs.
para jogar em São Paulo, dia 5 de setembro. Então, essa área é muito interessante. Eu vejo aqui, muitos times operam aqui e são voos charters. E às vezes eles param o avião numa área mais separada, os ônibus entram dentro da pista, o time não tem que andar pelo aeroporto, né? Mas imagina no Brasil o que usam dessa infraestrutura de transportar times de esporte em geral, né? Não só de futebol, tem futebol feminino também, né? E outros esportes também. Isso é uma área muito boa aí. Quem sabe essa empresa cresce e comece a oferecer esses serviços para os outros times também. Uma outra do Brasil, a Baeté Linhas Aéreas anunciou um aumento na sua malha para o fim de ano. Serão 168 voos extras com 1.512 assentos disponíveis, além da sua operação regular. E quem que é essa Baeté Linhas Aéreas, né? É uma empresa de aviação brasileira que opera voos domésticos subregionais e air taxi. Ela é baseada em Salvador, na Bahia. Ela tem uma história um pouco longa aí, acabou, era uma outra empresa, depois mudou para ser uma outra empresa. E então é muito interessante. A empresa existe tecnicamente desde 1979, mas só foi autorizada para operar voos regulares em 2020. A empresa tem 12 aviões que operam para 4 destinos. Eu olhei os destinos, alguns destinos aqui: Boipeba, Maraú e Morro de São Paulo. O avião que ela tem mais é o Cessna, tem 5 Cessna 208 Caravan. Ela tem um King Air e um Embraer 821 Carajá para fazer voo VIP, né? Uma coisa interessante, a Baeté tem code share com a Gol, então algum passageiro desses destinos pode pegar esse voo até Salvador e você consegue conectar com o voo da Gol. Mas esse é o que a gente chama dessa aviação subregional, né? Que são esses aviões pequenos aqui, onde eu moro, tem muitos desses tipos de serviço aqui, e muitos até subsidiado pelo governo americano no Essential Air Service, né? Mas muito interessante, então, a Baeté, se você quiser procurar e saber mais sobre a operação dela. Uma interessante aqui em São Paulo foi a 20ª edição da LABACE, o Latin America Business Aviation Conference and Exhibition. Foi realizada entre 5 e 7 de agosto no aeroporto Campo de Marte pela primeira vez. Por muitos anos foi realizado em Congonhas e trouxe mais ou menos 14.157 visitantes e negócios que devem ultrapassar até 150 milhões de dólares. Foram 54 aeronaves expostas e mais de 150 marcas. Só para ter uma ideia, a TAM Aviação Executiva anunciou a venda de 9 aeronaves durante esse evento, né? O Brasil tem mais de 10 mil aeronaves executivas de vários tipos, sendo 1.036 jatos executivos. É a segunda maior frota do mundo. Eu olhei aqui, o Embraer Phenom 300E é um dos jatos executivos mais populares no Brasil, com 730 unidades entregues. Então, parabéns aí pela Labácia aí. Agora, uma notícia internacional: a All Nippon Airways desenvolveu um sistema de previsão de turbulência baseado em inteligência artificial. O sistema tem 86% de previsão e já foi testado por 2.500 pilotos da empresa. Além de inteligência artificial, o modelo de previsão usou uma década de informação armazenada, dados armazenados sobre turbulência, e juntou-se com esse inteligência artificial e montaram isso, né? Foi a ANA e a Keio University que têm trabalhado nesse sistema desde 2019 e juntas fundaram uma empresa, né? A Blue WX, deve ser Weather, né? WX é para as letras que você usa para o weather. Os pilotos da ANA apontaram uma precisão muito maior que outros sistemas. Então é muito interessante ver como a inteligência artificial está sendo usada, e nessa mesma linha também, né, só para ter uma ideia, o NTSB indica que 30 a 50% dos incidentes em aviação são causados por turbulência. Turbulência também causa perda financeira para a empresa, como danos em carga, equipamentos. Turbulência causa atrasos e cancelamentos, porque muitas vezes, se o avião passa por uma turbulência, quando ele pousa, ele tem que efetuar a inspeção na aeronaves, muitas vezes pode levar muito tempo, às vezes o voo é cancelado, né?
E também nessa mesma linha, a Wizz Air da Hungria está instalando em seus aviões tecnologia de inteligência artificial para melhorar a performance dos aviões, incluindo situações meteorológicas e de turbulência. O sistema da Wizz chama StorkJet's FlyGuide Flight Path Optimization. Então, dá para ver que a inteligência artificial sendo usada em áreas muito importantes agora, né? Mas esse negócio de turbulência assusta muita gente, não é uma coisa muito agradável, mesmo que não é uma coisa muito grave, mas é incômodo, né? Assusta, tem gente que fica meio apavorado, um monte de gente fala que nunca mais vai voar. Então, seria uma coisa muito bom, né? Para ter esses sistemas nos aviões, e eu acredito que essas duas empresas vão acabar expandindo para outras empresas e provavelmente talvez seja um tipo de equipamento que vai ter em vários aviões aí no futuro, né? Então vamos ver aí. Ninguém gosta de passar por turbulência, né? E só para fechar uma aí da Europa, né? O CEO da Ryanair, Michael O'Leary, disse que a empresa está com uma forte demanda neste verão, com preços em bons níveis. As reservas aumentaram em 1% em relação ao ano passado. A Boeing concordou em entregar alguns aviões antecipadamente e os próximos passos da Ryanair é aumentar em 25% a oferta na Suécia e dobrar a capacidade na Albânia. A Ryanair é hoje a maior empresa aérea da Europa, com 624 aeronaves para 235 destinos, né? E muita gente fala, né, low cost. O pessoal adora falar low cost sem saber o que tem por trás, né? Mas uma coisa importante da low cost é operar em grande escala. Isso que é como ela ganha dinheiro. Muitas vezes você tem uma grande escala, você tem um custo menor por unidade, né? E qual a vantagem da Europa? A Europa, ela tem uma densidade da população com muitas grandes cidades relativamente perto, então isso é muito importante. Tem muitos aeroportos secundários, tem a competição com o trem, que mantém os preços baixos. Os governos europeus consideram o transporte aéreo essencial e fazem investimento em infraestrutura. Existe um acordo do céu aberto, né, que promove competição. E os europeus são mais conscientes em economizar, né? O europeu não gasta tanto dinheiro, ele é muito preocupado em procurar algo mais barato, né? E nessa mesma linha, só que aqui nos Estados Unidos, né, a Spirit, que é uma low cost, tem preocupado o mercado nos últimos dias com alguns anúncios que ela não estaria muito bem financeiramente, né? Então vai ser interessante ver para onde tá indo, né, esse sistema de low cost. Eu vi um artigo que dizendo que aqui nos Estados Unidos só a Frontier que seria uma low cost de verdade. As outras estão tudo tomando outros rumos. A Southwest já mudou completamente. Hoje é uma empresa bem diferente, né? Então seria interessante ver para onde está indo esse modelo de low cost. Mas essas são as vantagens da Europa, que faz o sistema funcionar lá. Então não adianta só falar low cost, vem para o Brasil. Eu sempre falo, né? Vem aqui falir conosco, né? Não é fácil, não é só dizer que é low cost, porque no Brasil o custo é alto. Então não tem. Você pode ter uma tarifa mais baixa, mas o custo de tudo é muito alto. Então não é fácil, não seria fácil não operar nesse modelo no Brasil, tá? Mas esses são os comentários da semana. Assine o canal, recomende para os amigos, deixe os seus comentários. São mais de 600 episódios com voos no cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Muito obrigado a todos.